Beleza? Então, amores, quando a gente compara estados físicos da matéria, no geral, os sólidos são mais densos, os gases são menos densos e os líquidos são intermediários. A água, como você pode perceber no seu dia a dia, ela é uma exceção. A água vai ser aquele material em que, quando se encontra no estado sólido, é menos denso que a própria água líquida. Ari, por que isso acontece? Isso tem a ver, gente, com a geometria dessas moléculas de água. Quando elas se organizam para ser um cristal de gelo, elas se organizam em estruturas hexagonais, cheia de nada. Exatamente. As estruturas hexagonais é cheia de espaço vazio. Elas são cheias de espaço vazio. E aí, o que acontece? Eu vou ter uma expansão de volume. Se você não fez essa experiência em sua casa, faça agora. Pegue uma garrafa PET, né? Enche de água até a boca mesmo. Sem deixar aquela folga ali do gargalo, né? Do biquinho mesmo, de onde você faz a rosca, né? Enche até ali, tampa e bota no congelador. A tendência é que ela tente a dar uma deformada na PET, né? No plástico. Por que o plástico deforma? Porque na hora de criar ali o cristal, as moléculas de água vão se organizar para ocupar um volume maior, beleza? E aí, quando elas ocupam um volume maior com a massa constante, me ajuda? Densidade não é a razão massa-volume? Se o volume aumenta, a massa é constante e a densidade diminui. Poxa vida, então esse aí é o motivo da água, né? Não seguir esta tendência. Vamos lá, a gente ainda pode falar de alguns problemas, né, de saúde. Por exemplo, a densidade dos ossos. Caramba, quando a gente fala de... eu tô com problema de osso, né? A avó fala muito isso, eu tô com problema de osso. Minha velha já se quebrou várias vezes, tá com o braço calcificado, andando meio tortinha assim, ela já é meio baixinha, corcundinha, sabe? Ela anda meio assim. Pois é, a minha velhinha lá, gente, ela tem fragilidade óssea. E o que faz ela ter fragilidade óssea, gente? São os ossos pouco densos. Eu tenho pouca massa. 230, isso é igual a 7.040 quilos.
aquilo. Não, não vai falar que é pela primeira vez. Pode ser a primeira vez aqui no nosso aulão de reta final. Por que não vai não vai falar que é a primeira vez? Porra, porque pra chegar no ensino médio é uma propriedade do material. No geral, os gases são menos densos. Ari, existe uma gradação de densidade entre os gases? Claro que sim. Normalmente, quando a gente vai comparar os gases, a gente fica falando sobre as suas densidades relativas. Óbvio que quanto maior a massa de um gás, massa molar dele, né? Maior a densidade daquele camaradinha, tá certo? Beleza? Então, amores, quando a gente compara estados físicos da matéria, no geral, os sólidos são mais densos, os gases são menos densos e os líquidos são intermediários. A água, como você pode perceber no seu dia a dia, ela é uma exceção. A água vai ser aquele material em que, quando se encontra no estado sólido, é menos denso que a própria água líquida. Ari, por que isso acontece? Isso tem a ver, gente, com a geometria dessas moléculas de água. Quando elas se organizam para ser um cristal de gelo, elas se organizam em estruturas hexagonais, cheia de nada. Exatamente. As estruturas hexagonais é cheia de espaço vazio. Elas são cheias de espaço vazio. E aí, o que acontece? Eu vou ter uma expansão de volume. Se você não fez essa experiência em sua casa, faça agora. Pegue uma garrafa PET, né? Enche de água até a boca mesmo. Sem deixar aquela folga ali do gargalo, né? Do biquinho mesmo, de onde você faz a rosca, né? Enche até ali.
tampa e bota no congelador. A tendência que ela tente é dar uma deformada na PET, né, no plástico. Por que o plástico deforma? Porque na hora de criar ali o cristal, as moléculas de água vão se organizar para, ocupar um volume maior, beleza? E aí, quando elas ocupam um volume maior com a massa constante, pode falar de alguns problemas, né, de saúde. Por exemplo, a densidade dos ossos. Caramba, quando a gente fala de... eu gosto uma loucura. Então aqui, quando eu tô trabalhando no mesmo volume, quanto menor for a quantidade de massa, menor é a minha densidade. Ok? E para além disso, eu posso ainda associar a densidade à temperatura. Não é à toa que passou aí, o balão vai subindo, vai caindo, ficam mais, agitadas, elas tendem a expandir, ocupar um volume maior, e isso faz o que ali com a densidade do ar? Diminui. Beleza? Então, se a densidade diminui, o cara vai flutuar, vai flotar, né? Agora, o cara que ele é mais denso, normalmente, num sistema, ele decanta. É por isso também que o ar-condicionado, né? O grande ar-condicionado, né? O camarada, ele é instalado aonde? Deveria, né? Deveria, é importante. No alto. Por que no alto, gente? Porque o ar que sai de lá é o quê? Frio. E o ar que é frio, ele é mais denso. As moléculas, elas estão, menos agitadas, estão aqui no sapatinho, tímidas. Beleza? Então elas tendem a ter um volume, ocupar um volume menor. Isso faz com que, então, a sua densidade seja maior, tá certo? Então, quando a gente tá resfriando uma sala, imagina que tá em equilíbrio térmico aqui, temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Mentira, 25 graus Celsius, porra, eu tô no sul, né? Tô aqui no Rio de Janeiro, então estamos falando de 40 graus. Imagina isso. Quando eu cheguei aqui hoje pra gente transmitir essa aula pra vocês, caraca, a recepção tava quente pra dedéu. Meu irmão, falei, que isso, gente? Vamos ligar esse negócio, vocês estão economizando. Mentira, não, mentira, vai fazer sim. Então, é verdade, esse eu tava lá, eu era o sofá. Então, vamos lá. O que acontece? O ar ligou, e aí, o processo é esse. O ar que tá aqui, em equilíbrio térmico a 40 graus Celsius, ele tá quente. Então, se ele tá quente, as moléculas estão, ocupando um maior volume, elas têm maior agitação. E isso faz com que a densidade diminua. Aí o camarada, ele vai subindo, enquanto o ar que está sendo resfriado por aquele aparelho ar-condicionado, ao ser colocado pra fora, ele vem descendo. Então faz um negócio assim, o cara tá lá em cima, o que tá lá em cima, que é gelado, desce, o que é quente, sobe. Caramba, que bonito. E aí quando a gente fala de mistura, gente, qual é a lógica? É o que a gente tá falando pra aquela questão, existem dois jeitinhos. Ou a gente vai fazer a densidade da mistura somando a massa dos dois componentes e o volume dos dois componentes, ou a gente vai fazer a média ponderada, né, levando em consideração a composição daquela mistura. Normalmente a gente tá falando de composição mássica pra sólidos e volumétrica pra líquidos, tá certo? Vai depender sempre do contexto. Então aqui tem um exemplinho, né, quando eu falo de uma solução de 15% de pentano, 25% de cloroformo, 60% de acetona, eu vou levar em consideração essas porcentagens e as densidades apresentadas de acetona, cloroformo e pentano. Gente, como a acetona é o maior constituinte, é muito provável que a densidade, né, fique próximo de 0,8, né, já que é 0,78. Então, e lembrando, o clorofórmio é 1,5 praticamente, também vai ter uma bela contribuição, então tem que ser maior que 0,8 um pouquinho, né, mas não muito menor do que 1,5. Então, gente, quando a gente faz essa média ponderada, a gente encontra aí 0,9325 gramas por mililitro. Beleza? Tudo bem, John Jonas? Queridos, cheguei na questão 7. Galera, galvanoplastia não cai nem desde 2010, tá certo? Ariane, sua opinião? Eu acho que as chances são remotíssimas, mas se aparecer no seu prato, você janta. Janta, acaba com ela. Vamos lá, quando a gente fala de galvanoplastia, a gente tá falando de eletrólise, empregando os eletrodos que vão sofrer o processo, né, eletroquímico ali junto. Normalmente, esses processos de galvanoplastia são muito utilizados para transformar aquela peça metálica numa peça mais nobre. O que é isso, mais nobre? Com mais dificuldade, mais resistência à degradação. Tudo bem? Então, quando ele fala desse processo de galvanoplastia, pessoal, ele não tá preocupado com equação global. Ele não tá preocupado com cálculo de DDP. Ele tá preocupado com quantidade de corrente que passa pelo sistema e como você, né, e durante o intervalo de tempo, a quantidade de carga que passa no sistema, e como a gente relaciona essa quantidade de carga que passou pelo sistema com a massa de sólido produzido. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá para essa nossa questão 7 que ele conta. Conta. É oficial, acabou meu chá de petróleo. Tamo triste. Não, obrigada, senão eu não vou dormir hoje. Vamos lá, que essa questão conta, vida. A galvanoplastia desempenha um papel crucial na fabricação de telefones celulares, onde o revestimento de metais como ouro e prata protege as peças contra a corrosão, garantindo um desempenho duradouro. Em um processo, uma fábrica emprega um sistema de eletrólise por eletrodo ativo, usando pinos de latão da CPU do celular no polo negativo e uma barra de ouro como polo positivo. Esses eletrodos são imersos em 5 litros de uma solução de nitrato áurico. Áurico é ouro, né, gente? Coisa linda. É íon de ouro, o ouro no maior estado de oxidação.
Ari, não lembro. Olha a dica. Sexta-feira 13. 13 é um bom dia, é um bom número. Mais 1, mais 3. Tu gostou da piscadinha? Então, mais 3 é o ICO. É o ICO, beleza? Então vamos lá, gente. Eu tenho 1 mol por litro de nitrato áurico, 5 litros de solução e aplica-se uma corrente de 10 amperes. Ele quer saber, né? Ele fala que a técnica permite um revestimento eficiente e econômico que é essencial para a produção em larga escala de dispositivos eletrônicos de alta qualidade. Então, ó, eu tenho a massa molar igual a 197 gramas por mol, como um dado, e a constante de Faraday de 96.500 coulomb por mol, beleza? Então, amores, vamos lá para nossa lógica. Aqui a gente tem um sistema, né, que envolve a eletrólise por eletrodo ativo. A gente tem uma barra de ouro, uma solução de nitrato áurico a 1 mol por litro, um volume de 5 litros, e ele está aplicando aí uma corrente de 10 amperes para fazer a deposição de 591 miligramas de ouro, né, que vão ser necessário, né, isso é em cada pino. Ele quer revestir um lote de 100 pinos. Então, o que a gente vai achar depois tem que, né, na verdade, antes de, como é tempo a pergunta, a gente vai ter que multiplicar por 100 aqui essa massa, né, para achar o valor, o tempo bonitinho de uma vez, tá certo? Então, vidas, me ajuda aqui com essa lógica. Um pino, ele tem esse revestimento de 591 miligramas de ouro. 100 pinos é 100 vezes isso. Então, a gente tem 59,1 gramas de ouro que devem aparecer naquele sistema. Então, gente, nesse sistema, para produzir essa quantidade de ouro, o que a gente está pensando? Que os íons áuricos na solução do nitrato áurico a 0,1 mol por litro, presente aqui nessa solução, eles vão pegar a energia que passou, né, que foi fornecida aqui por esse sistema, e vão sofrer o processo de redução. Eles vão pegar essa corrente elétrica, esses elétrons que foram fornecidos vão consumir esses elétrons e virar ouro zero. Amores, em que proporção? 1 mol de íon áurico consome 3 mol de elétron e produz 1 mol de ouro zero. Tudo bem? Beleza? Amores, eu não estou trabalhando com 1 mol de elétron. Eu estou trabalhando, olha lá pronunciado, com corrente. Eu estou trabalhando, olha lá pronunciado, com a constante de Faraday. Então, existe uma forma da gente reescrever essa quantidade de mol de elétron, que é usando a constante de Faraday. A constante de Faraday me diz que a cada 1 mol de elétron eu tenho 96.500 coulomb. Então, na verdade, ouro, que são 197 gramas, eu precisaria de 3 vezes 96.500 coulomb passando ali naquele sistema, beleza? Então, eu não quero, gente, eu não quero 197 gramas do ouro. O que eu quero? Eu quero 59,1. Então vai ser um bagulho mais simples, né? Sei que 197 gramas de ouro estão para 3 vezes 96.500 coulomb, e quando eu tenho 59,1 gramas de ouro, qual é a quantidade de carga? Muitos de vocês iam me julgar aqui e problematizar. Ai, Ariane, mas estamos falando de produção de ouro zero. Por que você botou ouro mais 3? Gente, porque é proporcional. Tipo, tanto faz se eu coloquei ouro 3 ou ouro zero. Porque a massa não vai mudar. Ter mais ou menos elétrons não faz com que a massa mude. Lembra que a massa do elétron a este ponto é desprezível. Tudo bem? Então, amores, ouro zero, 1 mol de ouro zero tá para 3 mol de elétron, correto? Beleza? Então, a quantidade em coulomb, né, que tá passando ali no sistema, que eu preciso que passe ali no sistema, é de 86.850, tá? Para eu ter essa quantidade aqui de ouro produzida para revestir os meus 100 pinos, beleza? Galera, a corrente aplicada é de 10 amperes. O que é o ampere? É coulomb por segundo. Então, ou eu faço uma regra de 3 dizendo que 10 coulomb passam a cada 1 segundo e
E aí, qual é o tempo, né, necessário para passar 86.850 Coulomb? Ou então eu faço o kit, joga no kit. É o kit, tô portando. A mulher já... Conhece funk? Não? Eu conheço, que moldou meu caráter. Vamos lá! Então, ó, a carga é de 86.850, a corrente é de 10 e o tempo é o que eu quero saber. Aí eu descubro 8.685 segundos, amém? Vidinha, não é em segundo. Descubro 8.685 segundos, amém? A gente vai consumir elétrons que vieram lá da bateria e vai virar prata zero ao longo de toda a superfície aqui do garfo. Já a minha barra de prata, como ela está conectada no meu polo positivo, a tendência é, bom, a prata começa a ser desgastada e manda os elétrons para aquele polo positivo, tá certo? Sofre o quê? Uma corrosão. Então, nesse ponto, a gente não trata de reação catódica e anódica de forma junta, a gente trata de forma isolada. Nesse caso, não tem como pensar em global, porque essas reações são idênticas. Aqui a prata sai de prata zero, passa a ser prata mais e libera um mol de elétron, e no garfo, na superfície do garfo, a prata mais consome um mol de elétron, vira prata zero. Se você somar essas duas reações, a global não dá em nada, né? Então, presta atenção, galvanoplastia, eletrólise com ânodo ativo, a gente vai olhar ou só para redução ou só para oxidação. E aí, vou ser muito sincera, eu vou ter escrúpulos com você. Normalmente, a gente está olhando só para redução, porque a gente quer saber quanto foi revestido, qual é a massa que foi produzida a partir da redução dos íons presentes em solução, ok? E aí você não pode esquecer que o mol de elétron são 96.500 Coulomb, caso isso caia no Enem, ele vai te dar a quantidade de Faraday, e não esquece que para associar corrente e tempo, você pode usar o kit ou a definição de corrente elétrica para ver a quantidade de carga que passa no sistema a partir de um intervalo de tempo. Tudo bem? Alguma coisa? Então vamos lá, meus amores. Olha lá o que ele fala na nossa questão 8. Ele fala que na produção de cerâmica, a composição dos materiais desempenha um papel fundamental em suas propriedades físico-químicas e nos comportamentos observados. A adição de óxido de ferro à argila pode influenciar a cor da cerâmica final, proporcionando tonalidades avermelhadas ou acinzentadas. Além disso, a presença de óxido de titânio pode aumentar a resistência mecânica da cerâmica, tornando-a mais durável em aplicações de alto desgaste.
Variações na proporção de óxido de alumínio afetam diretamente a temperatura de fusão do material, influenciando sua capacidade de ser moldado e a sua resistência térmica em diferentes condições de uso. A baixa condutibilidade elétrica das cerâmicas está associada à sua composição, que geralmente inclui uma alta proporção de óxidos metálicos, os quais conferem uma estrutura cristalina que dificulta o fluxo de elétrons através do material. Isso tem um pouco a ver com o que eu estava falando antes, né? Para uma eletrólise acontecer, os íons as cargas precisam ter o quê? Mobilidade. Amores, a mesma ideia aqui. Para que um material seja condutor, eu preciso ter cargas com mobilidade. Vamos lá, quais são as possíveis cargas com mobilidade? Bom, nos materiais metálicos a gente tem o modelo mar de elétrons, lembra disso? O que é o modelo mar de elétrons? Os metais, eles têm os elétrons da camada de valência fracamente atraídos, então eles coexistem em equilíbrio na forma zero e na forma catiônica, e os metais numa nuvem eletrônica que pode permear ao longo do metal, né? Lembra disso? E aí, quando você aplica uma diferença de potencial, aquela nuvem ela pode se orientar para um lado ou para o outro, tá? De depender dos polos que estão sendo apresentados ali naquela aplicação de diferença de potencial. Quando a gente fala de substâncias que são iônicas, galera, aquelas cargas, elas precisam estar livres via dissociação ou via fusão, beleza? Nuvem eletrônica que pode permear ao longo do metal, né? Lembra disso? E aí, quando você aplica uma diferença de potencial, aquela nuvem ela pode se orientar para um lado ou para o outro, tá? De depender dos polos que estão sendo apresentados ali naquela aplicação de diferença de potencial. Quando a gente fala de substâncias que são iônicas, galera, aquelas cargas,
elas precisam estar livres via dissociação ou via fusão, beleza? E quando a gente fala de substâncias covalentes, né, de retículos covalentes, de representados ali naquela aplicação, existem equilíbrio na forma zero e na forma catiônica e os metais numa nuvem. Vamos lá, quais são as possíveis cargas com mobilidade? Bom, nos materiais metálicos a gente tem o modelo mar de elétrons, lembra disso? O que é o modelo mar de elétrons? Os metais, eles têm os elétrons da camada de valência fracamente atraídos, então eles coexistem em equilíbrio na forma zero e na forma catiônica e os metais numa nuvem eletrônica que pode permear ao longo do metal, né? Lembra disso? E aí quando você aplica uma diferença de potencial, aquela nuvem ela pode se orientar para um lado ou para o outro, tá? De depender dos polos que estão sendo apresentados ali naquela aplicação de diferença de potencial. Quando a gente fala de substâncias que são iônicas, galera, aquelas cargas, elas precisam estar livres via dissociação ou via fusão, beleza? E quando a gente fala de substâncias covalentes, né, de retículos covalentes, de ou macromoléculas, moléculas que apresentam uma quantidade infinita de ligações covalentes, na verdade infinita não, né? Quantidades incontáveis. A gente não consegue contar olhando para a sua fórmula estrutural, né? Então, isso pode ser para uma estrutura polimérica cuja o grau de polimerização não foi representado, por exemplo, ou isso pode ser para, por exemplo, um grafite. O que eles podem ter em comum? Eles podem ter um sistema conjugado de simples e duplas, né? Então, os polímeros condutores, que são o grande advento lá dos anos 2000, apresentam duplas e simples alternadas em macrocadeias, beleza? E isso faz com que, então, a gente tenha uma condução de corrente elétrica, nesse sentido. E o grafite é a mesma ideia, a gente tem lá os nossos anéis, as nossas placas, né? E aí tudo que é derivado de grafite, o grafeno, nanotúbico de carbono, o fulereno, tudo isso vai ter a capacidade de conduzir corrente elétrica por conta do sistema de pis conjugadas, né? Lembrando aí que o grafite, então, são placas hexagonais com ligações pis, né? Então, são vários anéis, uns ligados aos outros, tá certo? Então, vai depender, apresentam ligações. Se eu tô... Senhora, a gente não consegue andar, senhora. A gente tá aqui preso. Comum que sai camada de valência fracamente atraídos, então eles coexistem e o fluxo de elétrons através. O que é o modelo mar de elétrons? Os metais de um lado ou para o outro, tá? De depender dos polos que estão sendo apresentados ali naquela aplicação de diferença de potencial. Quando a gente fala de substâncias que são iônicas, galera, aquelas cargas, elas precisam estar livres via dissociação ou via fusão, beleza? E quando a gente fala de substâncias covalentes, né, de retículos covalentes, de ou macromoléculas, moléculas que apresentam uma quantidade infinita de ligações covalentes, na verdade infinita não, né? Quantidades incontáveis. A gente não consegue contar olhando para a sua fórmula estrutural, né? Então, isso pode ser para uma estrutura polimérica cuja o grau de polimerização não foi representado, por exemplo, ou isso pode ser para, por exemplo, um grafite. O que eles podem ter em comum? Eles podem ter um sistema conjugado de simples e duplas, né? Então, os polímeros condutores, que são um grande advento lá dos anos 2000, apresentam duplas e simples alternadas em macrocadeias, beleza? E isso faz com que, então, a gente tenha uma condução de corrente elétrica, nesse sentido. E o grafite é a mesma ideia, a gente tem lá os nossos anéis, as nossas placas, né? E aí tudo que é derivado de grafite, o grafeno, o nanotúbico de carbono, o fulereno, tudo isso vai ter a capacidade de conduzir corrente elétrica por conta do sistema de pis conjugadas, né? Lembrando aí que o grafite, então, são placas hexagonais com ligações pis, né?
Então são vários anéis, uns ligados aos outros, e essas placas elas podem se aproximar ou se afastar. Isso vai depender de qual foi o tratamento que aquele grafite tomou na hora de produzir a mina, né? A mina de grafite. Né? Normalmente a gente adiciona alguma argila, né? Aquela mina de grafite, pra deixar o deslizar ali mais macio, tá certo? Então vai depender sempre dessa razão, grafite e argila, pra ver maciez, intensidade do risco, né? Do traço e etc. Quando a gente fala de grafeno, a gente tá falando de apenas uma folha dessa do grafite, né? É um material que a gente chama de bidimensional, né? Então ele tem essa característica de altas flexibilidades, né? De altas aplicações, tá certo? Então, meus amores, quando a gente fala aqui dos óxidos metálicos, estamos falando de óxidos que apresentam ligações iônicas, né? E a gente sabe que um retículo cristalino iônico ele não permite a condução de corrente elétrica, uma vez que aqueles íons estejam presos num retículo cristalino. Ali, mas pô, íon tem desequilíbrio de elétrons, isso não é o suficiente. Amores, vamos pensar na definição de corrente elétrica. A definição de corrente elétrica é fluxo ordenado de cargas, não é fluxo ordenado de elétrons, então toma cuidado com isso. Se eu tô falando de um líquido iônico, porra, tem carga, tá líquido, tem mobilidade, vai conduzir corrente elétrica. Agora, se eu pegar lá um sal e botar ali 2 eletrodos e falar assim, acende lâmpada, acende, não vai acender, porque os íons existem, mas eles estão assim, senhora, a gente não consegue andar, senhora. A gente tá aqui preso e organizado, senhora. Senhora, tome providência. É assim que o cara tá bom? Então, ó, pra apresentar essa baixa condutividade elétrica, os óxidos tipicamente... Oh, caramba! Os óxidos tipicamente metálicos apresentam íons livres, facilitando a mobilidade de carga. Só se estiver fundido, né? Não é o caso. E aí, porra, se o íon tá livre, a condutividade não é baixa, né? Minha vida é alta. Átomos compartilhando elétron com pouca mobilidade. Ah, não, isso aí... Qual é a única opção de uma molécula conduzir corrente? Em solução aquosa, e aquela molécula precisa reagir. Reage, viado. Com quem? Com a água, sofrendo ionização, sofrendo produção de íon. Então, normalmente, moléculas, né, aquelas espécies que fazem ligações covalentes, né, com um número que eu consigo contar, um número contável, elas vão conduzir corrente elétrica se ionizadas, né? Então, comum aí para os ácidos, HX, né, HCN, HCl, H2S, né, são espécies que, enquanto substâncias puras, não conseguem conduzir corrente, mas ao passo que são borbulhadas, né, num sistema, num tanque de água deionizada, elas conseguem fazer uma reação química e produzir H+, e a sua base conjugada, né, o Cl-, o íon sulfeto, enfim. Tá certo? E para além disso, a amônia também ela é capaz de interagir, de roubar o H+ da água, produzindo amônio e hidroxila. Amém? Coisa linda. Então, átomos compartilhados de elétrons com pouca mobilidade, não, né? Se o óxido é metálico, tem que ser íon. Então, íon fortemente unido dificultando a mobilidade de carga? É a parada. A letra C é a melhor resposta. A letra D fala de átomo metálico, tá falando de composto metálico, né? De metal ou liga metálica, e não é o caso, a gente tá falando de um óxido metálico, é metal e ametal, ligação iônica. E por último, ele fala de íon metálico compartilhando nuvem eletrônica com moderada mobilidade. O metal, ele pode fazer uma ligação covalente, o alumínio faz, né? Mas aí não tem nada a ver com nuvem eletrônica de moderada mobilidade, não. Amém? Beleza? Então, minha melhor resposta aí é C de Cristo. Aqui tá um exemplo, né, de um retículo cristalino iônico para você ver que os íons estão presos, organizados, tá? Gente, antes de passar para a próxima questão, eu queria fazer um pequeno grande parêntese, que é o seguinte, a condutividade térmica normalmente associa-se à condutibilidade elétrica, tá? Bota essa parada no teu coração, beleza? Tranquilo? Então, se o cara conduz muito bem corrente elétrica, provavelmente ele vai conduzir muito bem calor. É muito comum a gente fazer várias paradas técnicas lá na indústria com o intuito de remover incrustações, que nada mais é do que sais que foram incrustados, precipitados, cristalizados ali num trocador de calor, por exemplo. É muito comum em sistemas de refrigeração desses trocadores de calor a gente usar água. Normalmente, ali naquela água, a gente tem íons magnésios, íons cálcio dissolvidos, que dependendo da atmosfera, na presença de CO2, galera, esses íons podem precipitar, produzindo essas incrustações. Esses sólidos, né, iônicos, galera, eles estão ali, ó, paradinho. Sabe que eles atrapalham pra caramba? Essa troca de calor entre o líquido e o metal. Porque o metal recebe calor de fora, né? E o líquido que tá dentro deveria trocar calor com o metal também. Beleza? A incrustação atrapalha essa troca térmica. Ou seja, a incrustação atrapalha esse sistema de refrigeração. Isso é um problema, hein, gente? Lá nas águas de caldeira, se eu não tô refrigerando no meu sistema direito, muito provavelmente haverão explosões, acidentes, né? Talvez mortes, perda de produto, né? Então, tome nota. Compostos iônicos no estado sólido também não conduzem corrente elétrica e também não conduzem calor. Agora, olha que engraçado. Quando a gente fala de eletrólise ígnea, normalmente a gente usa uma outra substância iônica que a gente chama de fundente. O que são os fundentes? São aqueles que fundem, né, em temperaturas um pouco mais, tá? Baixas do que o sal que a gente quer eletrolizar, mas que permitem o quê? A troca térmica. É um composto iônico fundido. Cara, que não é, você vê? Lágrimas de emoção.
emoção. Galera, vamos lá. Quando a gente fala de aromaticidade e o assunto é benzeno, a coisa é tranquila. Você olha, tem um benzeno. Você caga pra toda regra. A regra aqui, ela vai ser só um porém. Todavia, entretanto, isso existe, tá? Mas assim, vamos ler o contexto e ver o que melhor faz sentido entre as opções? Let's go, vamos lá. A aromaticidade é uma propriedade distintiva de certos compostos orgânicos que conferem estabilidade adicional à sua estrutura molecular. De acordo com a regra de Huckel, compostos aromáticos devem possuir um sistema cíclico planar com elétrons π conjugados e o número total de elétrons π igual a 4n mais 2, onde n tem que ser um número inteiro. Se o número não for um número inteiro, essa molécula não é aromática. Essa estabilidade resulta em propriedades físico-químicas únicas, como a maior estabilidade térmica e química, condutividade elétrica, reatividade seletiva. Os derivados aromáticos, mais importantes, apresentam um núcleo benzênico. Por outro lado, compostos antiaromáticos apresentam um número total de elétrons π igual a 4n. São caracterizados por uma maior reatividade e instabilidade. Essa compreensão é fundamental não apenas na orgânica, mas também em aplicações em campos como a medicina, materiais e síntese orgânica. Esses compostos, entre os apresentados abaixo, aquele de alta reatividade, ou seja, aquele que é antiaromático, quem é? Gente, eu vou ser muito sincera com você. Antes de expirar o cabeção, contando uma porrada de regra, de ligação π, que tem que estar conjugada no sistema que eu tô olhando, então tem que ser o π-sim, π-não, π-sim, π-não, psim, π-não, psim, π-não, psim, π-não, psim, ao longo de todo o anel, tá certo? Antes de ficar contando essa maluquice, eu vou tentar achar o benzeno. O que eu sei de quem é o benzeno? De quem é o benzeno, né? Ele é o C6H6. Ele é um anel de 6 membros, onde a gente tem ligações πs alternadas, beleza? Então, na letra A, temos um benzeno. Abemos um benzeno. Na letra B, a gente tem um derivado do benzeno, que é o naftaleno. São só dois. Só dois é o naftaleno. Beleza? Na letra C, eu tô meio desconfiada. Mas o anel tem 1, 2, 3, 4, 5. Não é um anel de 6, hein? Pro outro lado, eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então já não é benzeno, hein? Eu já ia ficar assim olhando. Olha a letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 4 anéis de 6 membros. Grandes chances de ser o benzeno. Grandíssimas chances de ser o benzeno. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, grande chance de ser um benzeno. Aqui meio esquisito, né? Tenho só 5. Mas já identifiquei benzeno, cara. Gente, sem muitas delongas. A letra C é a minha resposta. Ah, eu não entendi nada que o texto falou. Amor, olha só, pros compostos. Todos eles têm anéis de 6 membros, menos a letra C, que é o diferentão. Quando eu não sei o que fazer, eu marco a molécula diferentona. Lembra disso? Letra C é a resposta. Agora vamos olhar para a lógica que foi discutida aqui no enunciado? Vamos lá, o benzeno é o mais simples, né? Eu tenho 2, 4, 6 elétrons π conjugados. Então 6 é igual a 4n mais 2, n é igual a 1. Então é aromático. Quando eu olho pro B, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Né? Repara que tá conjugado. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla. Tá vendo que eu fiz o caminho inteiro sem interromper, sem ser interrompido por nenhuma outra ligação, nenhum outro carbono. Então eu tenho 10 igual a 4n mais 2, n é igual a 2. Vamos olhar o C. Eu tenho dupla simples, dupla, simples, dupla. Simples, dupla, simples. Cara, tá conjugado. Então eu tenho, nessa conjugação que a gente viu ao longo do anel, né? 1, 2, 3, 4, eu tenho 8. 8 é igual a 4n mais 2. N é um número quebrado. Gente, quando n não é um número inteiro, esse composto é antiaromático. Letra C é minha resposta. Quando eu vou olhar pra D, gente, eu vou fazer só o caminho por fora. Porque se eu for fazer o caminho por dentro, eu vou olhar conjugação a conjugação. Ó, se eu fizer o caminho por dentro, eu tenho dupla simples, dupla simples, dupla simples. Eu tenho um anel. Olha o outro. Dupla simples. Ó, dupla simples, carbono de dupla, simples, dupla, simples. O outro. Simples, dupla, simples. Simples, dupla. Voltei pra simples. Né? Agora, olha esse aqui. Simples, dupla, simples, dupla, simples. Carbono de dupla, carbono de dupla. A pi não tá aqui, mas se tiver em ressonância, ela hora vai estar aqui. Tá? Então, se eu olhar por fora, também vai contar uma nova conjugação, ó. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então, eu vou marcar os de fora. Você vai ver que vai sobrar aqui pro meio. Mas o aqui do meio, ele vai estar completando a ressonância desse anel, desse anel, desse anel, desse anel. Tá? Então, por fora, o sistema de conjugação vai ser o número de πs que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 14 elétrons π. É igual a 4n mais 2, n é igual a 3. Então, essa molécula ela é aromática. Eu marquei aqui de vermelho porque eu sei que vocês vão implicar com essa π, porque eu não estou contando no sistema aqui de elétrons π. Tá completando a ressonância desse anel, desse anel, desse anel, desse anel. Tá?
Então, por fora, o sistema de conjugação vai ser o número de pis que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 14 elétrons pi. É igual a 4N mais 2, N igual a 3. Então, essa molécula ela é aromática. Eu marquei aqui de vermelho porque eu sei que vocês vão implicar com essa pi. Por que eu não tô contando no sistema aqui de elétrons pi? Bom, porque eu tô fazendo a contagem por fora. E na contagem por fora, ela não tá conjugada. Ela não tá no pi sim, pi não, pi sim, pi não, pi sim, pi não. Tá? Olha a letra E. Vamos ter o mesmo problema. Eu posso olhar para esse anel, ó. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Posso olhar para esse anel. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então eu já sei que é aromático. Tem anel benzênico, tá? Ari, e se você fizer por fora? Por fora vai dar um probleminha. Dupla simples, dupla simples. Oh, caralho. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, simples. Só que você não conta com o quê, minha vida? Esse carbono, ele é carbono de pi. O orbital tá assim, ó. Então vamos lá. Ou eu vou contar a conjugação por fora ou por dentro. E a conjugação por dentro desse cara aqui fica igual ao do naftaleno. Beleza? Então, ó, aqui eu contei por fora, 10. Se eu contasse igual ao do naftaleno, eu ia não contar essa e ia contar essa de dentro. Tá? Ia dar 10 também. Ariane, não entendi. Ai, carbono de pi, que porra é essa? Vamos lá. A gente sabe que carbono de dupla, carbono de pi, a ligação pi ela é uma aproximação frontal dos orbitais P puro, que é esse balãozinho aqui. Gente, olha pra essa molécula aqui. São esses 4 anéis benzênicos juntos. Rola uma fusão desses orbitais. É como se ficasse 4 vulcão assim, né? Por cima e por baixo. Olha no de baixo. Aqui meu naftaleno, gente. Fusão em cima, fusão embaixo. Então, a melhor resposta é a letra C. Então, dica. Ele quer saber quem é o aromático, quem é o antiaromático e tá trabalhando com hidrocarboneto? Procura um núcleo de 6. Achou um núcleo de 6, vai ser feliz. Toma o Rio Card, vai ser feliz, minha filha. Igual aquela propaganda, né? Vai ser feliz, cara. Tu já achou o núcleo benzênico que é o principal aromático. Os outros são os seus derivados. Tudo bem? John, alguma observação importante? Não? Foi essa ideia, gente. Então aqui, Ariane, não enxerguei isso. Não problematizei dessa forma, gente. Tu já não achou um naftaleno? Essa parte aqui não é igual a essa? Então, porra, esses não vão ser antiaromáticos. Aqui eu tenho 6 anéis benzênicos condensados. Então não pode ser antiaromático. Como é que tu prova isso? Ah, eu me confundo, Ariane, na hora de ver simples dupla, simples dupla. Posso te dar uma sugestão? Desenha os balãozinhos. Quando você vê que todos os carbonos vão ter balãozinhos pra cima e pra baixo, você vai falar assim, caramba, isso tudo aqui é sistema conjugado. Pois é, minha vida. Pois é, tá? E é planar. É um ciclo, é planar, tá conjugado, tá? O legal é que desse jeito que a gente desenhou aqui com os balãozinhos, dá pra enxergar o benzeno. Dá pra enxergar 1 benzeno, 2 benzenos, 3 benzenos, 4 benzenos. Aqui dá pra enxergar os 2 benzenos, ó, condensados. Beleza? Fala aí, meu amor. Ela querendo ou não, ela pertence ao anel. Então, se você pensasse no núcleo benzênico isolado, ela ia estar tanto na primeira, ia estar tanto na segunda. Isso. Então, ali é uma representação que acaba mostrando ela deslocalizada pra você observar, porque eu não posso botar outra dupla ali, senão eu boto um carbono com mais ligações. Isso. Então, dá ela pra tá botar ali uma outra dupla que você diz aonde? nos carbonos de baixo. Se você pegar Aqui? essa dupla em vermelho, não, do de cima. Jogar essa E dupla em vermelho. descer esse? Exatamente. Aí Não, aí esse carbono vai ficar E aí, acaba que essa dupla que tá ali destacada em vermelho, ela tá participando de todos os anéis. de todos os anéis. E aí, se você tirasse, isolasse ela, você ia ver vários núcleos benzênicos, porque ela tá caminhando entre todos. Por isso que a gente não representa a terceira ligação ali naquela paredinha ali do meio. Isso, a gente não bota uma ligação aqui. Entendeu, Nem gente? dá. Então acaba que ela fica ali misturada. E aí, quando você conta, acaba ficando estranho. Mas é por conta disso, porque a gente tá com eles condensados e acaba que ela vai participar de todos os anéis ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, amores, a gente sabe que é difícil visualizar. Crie artifícios pra facilitar a sua visualização. O que você vai fazer? Você vai localizar o benzeno. Na dúvida, localiza o benzeno. Ah, Ariane, eu tenho um heterociclo, aí eu tenho uma antiatriz pra você. Você vai ter que usar a regra, tá? E o heterociclo normalmente tem um elétron pi que entra em ressonância. Pra esse elétron pi entrar em ressonância, elétron pi não, elétron não ligante, perdão. Entrar em ressonância com os elétrons pi do anel, ele tem que estar alinhado aos elétrons pi do anel, tá? Elétron não ligante, Jesus, tem que estar o elétron não ligante do heteroátomo lá no heterociclo. Pra ver se ele vai entrar em ressonância ou não, eu preciso primeiramente avaliar se ele tá alinhado aos elétrons pi do anel. O elétron não ligante do átomo do heterociclo. Beleza? Tranquilo? Então, queridos, por que essa questão tá aqui? Bom, ela tá aqui pra discutir estabilidade, né? E aí, quando a gente fala de estabilidade num processo químico, ainda mais envolvendo o benzeno, tem uma notícia pra você. Se der pra restaurar a aromaticidade, restaure. Me ajuda aqui num negócio. Quando a gente